Tá? Já dei o aviso, agora não temos mais o que fazer, infelizmente. É só isso. Bom, boa noite, gente, boa noite a todos. Veja só, o objetivo dessa aula hoje, eu ia fazer as orientações com vocês, né? Ia usar esses tempos das aulas como orientações. Mas eu percebi que muita gente estava com dúvidas gerais, dúvidas que provavelmente são comuns a quase todos vocês, porque em todas as orientações que eu vim fazendo, o pessoal estava trazendo os mesmos grupos de dúvida. E aí eu resolvi fazer essa aula hoje, síncrona mesmo. Nós vamos tentar fazer ela mais rápida, tá? Para liberar vocês, mas passando aí o principal e tirando essas dúvidas, eventualmente, que vocês tenham. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, daqui a pouquinho eu vou abrir para vocês falarem, tá? Antes eu vou fazer só uma passada rápida em algumas coisas, e aí daqui a pouquinho eu abro para vocês perguntarem, tá bem? Gente, olha só relembrar vocês que o objetivo dessa disciplina é a gente fazer o acompanhamento do processo de TCC de vocês, certo? Então, o objetivo aqui não é a gente ficar enchendo vocês de conteúdo. Vocês podem ver que na sala de aula, o que eu coloquei lá são materiais que vocês podem usar para tirar dúvidas, para compreender melhor alguma coisa que tenha ficado para trás, mas vocês percebem que é um conteúdo muito parecido com o que nós já trabalhamos em metodologia científica e também em TCC1, tá? Eu só trouxe coisas diferentes sobre o mesmo tema, que é para que vocês, eventualmente, se tiver, eu estou com dúvida ainda em como escrever a minha introdução. Aí tem um videozinho lá, né, super didático, que a moça está explicando, enfim. E coloquei alguns materiais de referência, né, os da BNT, para vocês seguirem. Então, eu vou mostrar hoje aqui algumas coisinhas que eu tenho percebido que muitos de vocês ainda estão com dificuldade, tá? Mas antes de mais nada, antes de passar para essa parte, deixa eu posicionar vocês sobre algumas questões a respeito da nossa defesa de TCC e dessa disciplina. Então, primeira coisa, o que vocês... Botou o áudio aí, Darlane. O que eu coloquei para vocês entregarem de atividade nessa disciplina, gente, não preocupem com a questão dos prazos em relação àqueles pedaços que eu coloquei ali, né, para vocês entregarem, não é igual TCC1, não, tá? Agora, nós estamos num momento diferente. Por quê? Porque agora vocês produzirem esse TCC. Se vocês forem aprovados no TCC, vai ser aprovado na disciplina. Não tem por que eu reprovar aqui, tá? Então, essa é uma disciplina que é de acompanhamento. Lembrem-se disso, beleza? Eu só coloquei as etapas ali por duas razões. Primeiro, que é para vocês se organizarem, né? Então, eu coloquei ali um esquema, mais ou menos, que é um esquema possível e um esquema, digamos assim, desejável para vocês fazerem, tá? Eu sei que cada pessoa escreve e tem o seu processo de escrita próprio. Eu mesmo sou uma pessoa, ninguém deve seguir o que eu faço, veja bem, mas eu funciono muito absorvendo conteúdos, incubando as coisas, vou lendo, fazendo anotação, fichamento, e depois, de uma hora para outra, assim, em pouco tempo, né, de um modo intensivo, eu escrevo tudo que eu tenho para escrever. A minha tese de doutorado, acho que 60% ou 50% dela, final, saiu em 15 dias, mas assim, me matando, virando noite, que é o meu processo de escrita. Mas eu não recomendo, inclusive, tá? Recomendo vocês fazerem o quê? Organizadamente. Esse jeito que eu coloquei para vocês, entregar um pedaço, é uma maneira que vocês conseguem acompanhar o próprio progresso de vocês para não se enrolar no final, tá? Mas eu sei que cada um tem o seu processo, então não vou cobrar efetivamente, assim, mandem os arquivos do jeito que eles estiverem naquele momento. Se da etapa 1 para a etapa 2 você não fez nenhuma alteração no texto, não tem problema, manda desse jeito, tá? Para a gente ter esse registro do progresso de vocês, inclusive para eu ir acompanhando aqui com os orientadores. Então, por exemplo, aí, vamos supor que o Niésio mandou
o trabalho na atividade 1 e junto com o André, e aí na atividade 2 eles mandaram o mesmo trabalho. Eu vou lá, eu vou ver, opa, peraí, né? Não andou aqui, será que eles estão com alguma dificuldade? Aí eu vou atrás do orientador, converso com os meninos, para a gente tentar chegar no final todo mundo, show de bola aí, resolvidos, né, quanto a esse TCC. Então o objetivo é esse, tá? Preocupa com nota, a nota vai ser a final. Vocês tiraram lá no TCC, é a mesma nota que eu vou lançar aqui, certo? Ok? Tá ruim, a Rosilane disse que o áudio tá ruim para ela. Tá baixo ou tá ruim? Tá com interferência? O que foi, Rose? Me explica aí, deixa eu tentar ver aqui. Vinícius disse que tá normal. Se for questão de tá baixo, Rosilane, eu posso falar mais alto. Mas se... Não, professor, tá como se estivesse assim chiando. Não sei se é só para mim também. Chiando? Tá. Não sei se... Ó, tem algumas pessoas que estão dizendo que está normal, então talvez seja saída. Oi, Maria. Parece que o senhor está gripado. Gripado? Eita, não, pelo amor de Deus. Não faça isso. Deixa eu tentar trocar aqui a saída, ó, do fone para o computador. Ver se vai melhorar. Peraí, ó. Não, vou mudar aqui e eu aviso vocês. Que aí vocês me falam. Se melhorar, a gente fica... Ó, troquei agora. Continua a mesma coisa ou melhorou? Nada diferente? Ou continua dando ruído, gente? Continua. Então deve ser problema dessa nossa querida plataforma, porque... Ah, não, peraí. Mudei aqui. Mudei, mas não resolveu, não. Então, gente, vou pedir um pouquinho de paciência de vocês com esse chiadinho aí. Vou tentar falar mais rápido para vocês não terem que ficar escutando chiado, viu? Dando eco, tá dando muita coisa, meu Deus do céu. Gente, olha só, então, deixa eu tocar o barco aqui, então. Então, a primeira coisa é essa, tá? Sem preocupação com notas, a nota lá do fim do processo é a nota da disciplina. Você só tem que defender esse TCC e eu lançarei a nota para vocês de acordo com a nota que vocês tirarem, beleza? Outra questão importante a respeito da disciplina são esses encontros que nós vamos ter presenciais. Daqui já na sexta-feira, né? Eu, inclusive, amanhã vou passar para os tutores, para as tutoras, né? E para o tutor de vocês, os horários divididos pelos números de trabalho que nós temos. E aí, vocês, quem precisar de orientação, vai até o polo conversar comigo, tá? Precisa ir todo mundo? Não. Eu não vou fazer presença, não vou fazer chamada, por quê? Porque agora, gente, é a hora de vocês darem gás nesse TCC aí. Então, eu não quero que vocês fiquem perdendo, não está precisando da orientação. Naquele momento, foca no TCC. Esquece a aula presencial, tá? Mas eu vou estar, então, por exemplo, sexta-feira, vou estar no Alto Alegre, né? O pessoal do Alto Alegre, quem precisar, a gente vai marcar os horários, vocês podem ir lá só no horário de vocês, ou perto do horário, né? Vocês marcaram, para poder fazer a orientação e depois está liberado. Então, não vou cobrar a presença, tá bem? Então, fiquem tranquilos quanto a isso. Então, não precisou ir, não vá. A mesma coisa vale para essas orientações aí que nós estamos fazendo online. Não preocupem também. Eu não marquei nenhuma. Se você não está precisando, não tem problema. Importante é vocês fazerem com os orientadores e orientadoras de vocês, certo? Não comigo. Comigo é só para o caso vocês precisarem mesmo. O orientador fez um pedido para a gente fazer uma comparação entre duas teorias, mas a gente não está entendendo como fazer isso. Aí vocês recorrem a mim, que eu vou ajudar vocês a entender, vou ajudar vocês a fazer o que precisa ser feito. Beleza? Então, minha função vai ser essa. Eu sou tipo a IA de vocês, IA personalidade de vocês, inteligência natural de vocês aí, tá bom? Para auxiliá-los nesse momento. Ficou claro isso, gente? Tranquilo?
Ou não tá dando para entender nada por causa da minha voz de robô. Pode falar, Nayara. Ou levantou sem querer de novo. Beleza, então. Então, tá? Esse primeiro ponto importante, sigamos. Essa melhor que a IA. É que a IA tá muito falha ainda, né, Anderson? Mas daqui a pouco ela vai me passar. Gente, agora eu vou compartilhar. Não, antes de eu compartilhar minha tela aqui, dá outros recados. Então, primeira coisa, prazo para defesa. Nós vamos ter o prazo de defesa entre o dia 2 de dezembro, prioritariamente, tá? Já explico isso também. Entre o dia 2 de dezembro e o dia... Peraí. Deixa eu só recuperar a informação para não falar errado aqui. É de 1 de dezembro, gente. A partir do dia 1º de dezembro, tá? E aí a gente vai até ali o 18, 19, mas aí tentando terminar antes, quanto antes, melhor. Mas a gente tem até o fim de dezembro para fazer essas defesas. Claro, vocês não vão querer ninguém fazendo banca de vocês no Natal, entre Natal e Réveillon, né? Aí você vai irritar a sua banca. Não recomendo. Tô fora, professor. Não é? Olha aí, ó. Mas não vai, eu acho que nem vai ser possível, gente, porque muita gente está de recesso, né? Nesta data é complicado. Ó, a Glauciane está falando uma questão que eu acho que é própria a muitas pessoas de vocês, né? Porque muitos de vocês estão duplas de um polo e outro polo, né? Então, quem está num polo com duplo ou trio de outro polo, aí o que vocês vão ter que fazer? Ou vocês decidem aí, por exemplo, quem vai, olha, sexta-feira tem aula no Alto Alegre, por exemplo, e aí, né, Alto Alegre? Eu tô falando Alto Alegre, não sei se é Alto Alegre ou Cantar, gente, deixa eu conferir aqui. Eu estou falando, talvez eu esteja falando besteira. Mas, vamos ver, eu tenho aula no polo na sexta. Aí você, a dupla de outro polo, você pode decidir, olha, eu vou na orientação presencial e vejo tudo lá pra gente, ou, né, vocês fazem online. A gente tenta fazer também online ali, né, com a outra pessoa. Então, você vai presencial, a gente tenta fazer uma ligação, né, com a pessoa da sua dupla que não está presente. Dá para a gente fazer isso também, tá? Ou a gente opta por fazer virtualmente em outros momentos, tá bom? Aí fica a critério de vocês também. É Alto Alegre mesmo que eu vou estar. Não falei errado, não. Dia 7 horas da noite, estarei lá no Alto Alegre, ou aí, né, no Alto Alegre, para vocês que estão aí. Professor, só uma dúvida. Os orientadores, eles vão também nos polos dos interior ou não? Presencial? Não, os orientadores eles só funcionam com vocês online, né? Ah, tá. Porque são muitos, inclusive tem orientador que nem é daqui, né? Então, assim, são muitos orientadores, a gente não consegue fazer essa logística. Edilene está falando, né? Por que a gente não começou a fazer esse TCC 3 meses antes? Edilene, nós já começamos a fazer esse TCC, sim, senhora, há muito tempo antes. Por isso que em TCC 1 eu pedi a vocês para definirem esse tema já, né? Eu sei que teve gente que mudou agora, né? Mas foi pouca gente. A maioria de vocês está seguindo o contexto que foi feito lá atrás. E por isso que nós não vamos ter problema agora, porque se tivesse deixado de fazer tudo agora, era sem condições, né? Enfim, é isso. Então, gente, exatamente, a Rose falou. E alguns já começaram lá em metodologia, né? Mas metodologia era cedo, eu ainda entendo que muita gente talvez tenha mudado no caminho, enfim. Mas é isso, tá, gente? Vamos lá. Então, a data de defesa vai ficar para começo de dezembro. Aí quem já está com o trabalho mais adiantado? Quem já está com o trabalho mais avançado? Pode defender antes? Pode, não tem problema nenhum. Isso vai ter que ser uma combinação com quem? Entre você e o orientador ou orientadora. Se os orientadores de vocês acharem que o trabalho já está legal para ser apresentado, por exemplo,
no meio de novembro, no final de novembro, não tem problema nenhum adiantar, é até bom. Quanto antes vocês se livrarem disso, melhor, tá? Então, não tem problema defender antes, mas esse prazo que a gente está colocando é um prazo que a gente julga ser um prazo mais adequado. Pode falar, Rose. Professor, eu tenho uma dúvida no sentido de que quem vai nos orientar com relação à apresentação, qual ferramenta que nós vamos utilizar para fazer, porque a gente quer se organizar para fazer os treinamentos, né? Porque tem que ser tudo gravado. Aí me ficou essa dúvida se a gente vai recorrer ao nosso orientador ou se essas informações vão vir da sua parte. Beleza, muito bem, Rose. Eu ia entrar nisso daqui a pouquinho, mas já adianto. Ó, todo o processo que vocês vão ter de defesa é com o orientador de vocês. Só que, né, eu estou aqui, como eu disse, para auxiliá-los. Então, nessa questão da apresentação, é a mesma coisa. Então, eu vou disponibilizar para vocês na plataforma um modelo que eu estou fazendo aqui, ainda não terminei, mas um modelo de slides que vocês podem utilizar. Não é obrigatório, tá? Mas vocês podem utilizar para facilitar. Vou colocar alguns programas em que vocês podem fazer essa apresentação também. O próprio PowerPoint dá para fazer isso, né? Então, eu vou pegar alguns programas online, outros que a gente costuma ter nos computadores. Então, eu vou dar para vocês já um roteiro, digamos assim, de como fazer essas apresentações. Mas vale a pena, tá, Rose? E demais, a gente tentar sempre conversar com os orientadores de vocês. Porque lembrem-se, agora vocês estão com essas pessoas, elas é que vão defender o trabalho junto com vocês. Então, é importante que vocês entendam o que essas pessoas estão pensando, o que elas querem. Agora, se o orientador falar, você perguntou para ele, falou assim, o professor Vitor deu um modelo de slide, explicou para a gente como faz, podemos seguir a orientação que ele deu? Se ele falar, beleza, vai nessa, e aí vocês vão comigo, não tem problema nenhum. Pode falar, Rose. Ou a mão estava levantada aí desde aquela hora, não? Professor, já é outra Rose. O senhor pode disponibilizar o quanto antes, tipo assim, porque como a gente tem que treinar a questão dos minutos, né? No meu caso, que é um trio, então a gente tem poucos minutos, 5 minutos para cada uma. E eu já queria trabalhar em cima desses slides. Mesmo que os orientadores ainda não tenham me dito nada, né? Mesmo que eu vá ter várias mudanças ainda no artigo. Tá, beleza. Eu vou disponibilizar isso para vocês até o fim dessa semana, tá, Rose? Sem falta. Porque eu estou terminando, só faltam umas coisinhas aqui para eu deixar bem desenhadinho, e aí eu coloco. Mas pode ser que eu consiga antes, mas até o fim da semana, mais garantido. Tranquilo, professor. Obrigada. Tá bem? Muito bem. Então, quanto à apresentação, é isso, gente. Vamos gravar esse vídeo, aí vocês vão mandar esse vídeo para mim e para o orientador ou orientadora. Por quê? Porque aí no dia vai ter mais gente, né? Eu fiz a orientação essa semana e teve gente que já fez esse sistema com a gente e teve problema da outra vez no curso de pós-graduação. Mas eu participei de várias bancas naquele curso e a maioria, todas que eu participei, deram certo. Então, para tentar evitar de dar problema, eu vou estar com vídeo ou outra pessoa, então eu, a Aline, a Aldaíris, que são as pessoas que estão na área pedagógica do curso. E no dia, se a orientadora ou o orientador não conseguir passar, a gente passa o vídeo. Tudo isso para evitar de ter problema, eventualmente, com a queda de conexão, né? E esse tipo de coisa, tá, gente? Por isso que nós estamos operando dessa forma, que infelizmente é a maneira como a gente consegue fazer. O ideal, eu gostaria muito, né, de que a gente pudesse fazer todas as bancas, por exemplo, presencialmente. Mas, né, infelizmente, a gente não consegue. A Alane está falando que não está conseguindo ver nada. Alane, eu não sei se... deixa eu testar aqui para ver, porque eu acho que o problema não está aqui. Porque aqui, para mim, quando vocês falam, por exemplo, eu ouço tudo bem. Eu não estou achando que o problema está na conexão de vocês. Né, e alguns, infelizmente. Professor, só uma pergunta, então, já que a Alane fez um comentário aí. O senhor não está apresentando nenhum material, não, né? Porque para mim não tá aparecendo. Não estou não, ainda não.
Por enquanto está só essa tela azul aí, escrito Correto. Conferência Web. Isso. Correto. Muito bom. Beleza, então, gente, de orientações mais gerais é isso. Eu agora, né, indo aos polos, nós vamos ter mais 2 encontros, aí assim, a gente pode tirar essas dúvidas também, então toda dúvida que vocês tiverem, a gente fala, Lane, tenta abrir de novo, tenta sair e voltar, Lane, da sala, para ver se às vezes não melhora, às vezes você sai, dá uns pau, a gente sai, entra e ele volta. Tenta fazer isto. Deixa eu falar com ela. Pode falar, Raeli. Quer falar, Raeli? Se você levantou a mão ou não? Não sei. Edilene, a Edilene perguntou se vai ser a defesa. O vídeo vai ser a defesa. Exatamente a defesa. E aí, como é que vai acontecer? O orientador, a orientadora abre a banca, né? Passa o vídeo, e aí após o vídeo, a banca tem uns minutinhos para fazer considerações. Eventualmente, se quiserem perguntar alguma coisa, você falaram isso aqui no trabalho, mas eu fiquei com dúvida, vocês fizeram tal coisa? Aí vocês podem responder a isso. Depois a banca sai da sala rapidinho, delibera a nota, fala, a nota foi 10, parabéns, volta e dá o anúncio para vocês, faz o anúncio para vocês. Beleza? É desse jeito que funciona. Deixa eu pegar agora aqui e colocar para vocês. Gente, então vamos lá. Deixa eu falar das principais dúvidas que eu estou vendo, além dessas que eu já estou explicando. Apresentação online, Stefane, isso mesmo. É isso. E aí, algumas coisas, gente, que eu percebi que em muitos trabalhos nós estamos tendo problema, eu já vou mostrar para vocês aqui de uma vez, para que vocês possam corrigir isto, né? Inclusive, provável que sejam coisas que os orientadores e as orientadoras de vocês pedirão, tá? Então, deixa eu mostrar aqui, ó. Primeira coisa, em relação a referencial teórico, percebi que tem muitos de vocês que estão com algum probleminha, por exemplo, na hora de citar. Sabe o que acontece? Muitas vezes, quando a gente faz deixa eu achar aqui. Quando a gente faz a pesquisa da gente em bases, né? Por exemplo, num artigo, num livro, que usa o formato APA, que é a Associação Americana de Psicologia, mostrei isso para vocês, né? Metodologia lá atrás, não sei se vocês lembram. A citação é diferente da BNT. Ela vem com o ano na frente e não lá, né? No final, como a gente coloca aqui na BNT. Então, eu vou mostrar para vocês, deixa eu aumentar aqui, como é que a gente tem que fazer essas citações, tanto a direta e indireta, quanto a referência lá no final, só para vocês lembrarem aí. Eu estou abrindo aqui, só para vocês terem como referência, um congresso do qual eu participei. Eu vou aumentar aqui um pouquinho o tamanho dessa tela. Esse congresso é um congresso que eu participei, e aí eu vou aproveitar para já ir mostrando para vocês alguma coisa, caso vocês precisem pesquisar referências, né, onde vocês podem encontrar. Então, normalmente, referências bibliográficas, nós vamos falar de livros, artigos científicos que podem eles terem sido publicados em eventos, né, congressos, simpósios, fóruns, encontros, ou em revistas científicas. Então, nesse caso aqui, ó, vocês estão vendo, um congresso chamado Compós. E aí, ó, eu vou digitar aqui no cantinho meu nome, né, e aí já apareceu aqui, ó, o artigo, do qual eu fiz parte, escrevi junto com o meu orientador e mais 2 amigos, tá? 2 pesquisadores colegas. Então, eu abri aqui, ele está aqui para download, eu vou baixar e vou abri-lo, tá? Deixa ele fazer a verificação dele aí, só para mostrar para vocês. Aí eu vou mostrar as citações, como elas são feitas, né? Vou abrir aqui, acho que eu vou ter que abrir, eu acho que eu vou ter que compartilhar outra tela, peraí.
sair e compartilhar de novo, porque vou compartilhar a janela que é mais fácil. Que a tela inteira vocês conseguem visualizar tudo. Aqui. Muito bem, agora acho que vai aparecer um minutinho para atualizar. Pronto. Vocês estão vendo aí, ó, o artigo, né, que eu publiquei junto com o pessoal que está aí, ó, que vocês estão vendo, né? Eu, Rogério, José Bruno e Tainá. Então, aqui em cima, normalmente, ó, vem nas indicações o artigo e tudo mais, o resumo, e aí eu vou descer, né, lá no final para vocês verem como que as referências bibliográficas devem vir. Ó, sempre na literatura brasileira, né, porque a gente usa a ABNT em geral, vai vir dessa forma, ó, o sobrenome do autor, quando tem mais de um autor, por exemplo, deixa eu achar um aqui com mais de um autor para vocês verem, ó. Tem mais de um autor, ele vai vir com sobrenome, nome, depois sobrenome do outro autor, como aqui, ó, né? E aí a gente tem, vou marcar esse aqui para vocês verem, ó, o título da obra em negrito, a cidade da editora ou do lugar onde o evento foi realizado, o nome da editora e o ano. O ano vem no final, tá vendo? E não aqui na frente, como alguns trabalhos de vocês estão aparecendo. Por quê? Porque quando vem na frente, é um outro formato. Esse formato não é o que a gente utiliza aqui, beleza? Então, tomem muito cuidado com isso, porque senão vocês vão ter que ficar refazendo isso aí, né? E não é interessante. Eu já passo a palavra para você, Suzana, muitos dos lugares, né, congressos, revistas, pedem para a gente abreviar o nome dos autores. Aqui, a gente não está cobrando isso. Então, vocês podem colocar o nome completo do autor, ou abreviar, se for o caso, que não vai ser um problema isso. Mas eu sempre indico colocar o nome do autor. Então, aqui, por exemplo, né, você está vendo onde está aqui, Lipovetsky, ali embaixo. Né? G é de Gilles, que é o nome dele. Então, escreve Gilles. Por que é melhor? Assim, por que a gente dá preferência para isso? Porque, às vezes, tem autores que são homônimos, né? Ou a primeira letra, por exemplo, Gilberto Freire, como está aqui em cima, e a gente tem, por exemplo, outras pessoas que tem o sobrenome de Freire, mas que o G significa outra coisa. Guilherme Freire, tem um autor que chama Guilherme Freire, embora não se escreva o dele com Y, é com I, né? Mas, de qualquer forma, para distinguir melhor. Diga, Suzana. Suzana, quer falar? Ou a mão subiu aí? Falou aqui no chat, deixa eu ver. Em relação ao TCC, que é um estudo de caso. Sim. Então, Suzana, olha, como é que... Você está com um áudio aí para você explicar melhor? Porque eu queria entender o que você fez. O estudo de caso a partir do que? Você usou o quê? Dados ou você usou entrevista, esse tipo de coisa com as pessoas? Você está falando ou não? Não sei se você está falando. Me perdi aqui na conexão, mas agora deu. Tá, é porque o meu TCC é um estudo de caso no setor que eu trabalho, certo? E aí Sim. Eu queria saber em relação a essa questão do comitê de ética. Tá, mas o que você usou? Deixa eu entender. Você pegou o setor que você trabalha, mas o que você usou? Você fez questionário com as pessoas? Questionário porque eu quero a percepção. Eu estou trabalhando com a redução da jornada de trabalho em relação a como eles percebem que isso afetou na questão da qualidade de vida e na produtividade dentro do trabalho, dentro do serviço. Aí eu quero a percepção deles em relação a isso. Entendi. Olha, nesse caso aí, teria que passar, né, pelo comitê de ética, mas aí eu vou te instruir o seguinte, Suzana, conversar, já está definido quem o orientador de vocês, né? Vocês já conversaram com eles? Já. Mandei e-mail hoje, é o professor Ananias. Ananias, então, conversa com ele para ver o que ele vai orientar vocês, porque provavelmente ele vai dizer para vocês não fazerem isso. Por quê? Porque para publicar um TCC, né, com algo que não foi para o comitê de ética, a gente vai ter problema. Então, talvez vocês possam defender com essas percepções, não usando nomes, não usando, né,
nenhum tipo de identificação das pessoas, mas não publicar isso depois. Então, não seria possível, por exemplo, publicar. Mas defender ainda é possível, tá? Caso o orientador concorde, claro. Né? Mas a intenção é deixar eles no mercado mesmo. Isso. Conversa com ele, tenta ver com ele se ele topa fazer isso. Caso não, o que vocês podem fazer? Usar o referencial teórico, né? E, de repente, essa pesquisa que vocês fizeram, vocês guardarem para o segundo momento. Mas se for muito importante, se vocês quiserem usar agora, tem uma outra alternativa, que é, por exemplo, vocês publicarem essa pesquisa como se fosse um blog, por exemplo, de vocês. Vocês fazem um blog, publicam essa pesquisa, falam o que vocês viram lá e tal, e no trabalho vocês citam o blog. Mas, repito, sempre, gente, conversem com os orientadores para ver se eles vão entender dessa mesma forma. Porque, por exemplo, eu faria isso, tá? Eu não liberaria. Um trabalho desse jeito que eu acabei de falar para vocês. Mas aí eu não sei como o Ananias pensa essa questão. Eu enviei um e-mail para ele hoje e estou aguardando resposta. Beleza. Então, vamos aguardar. Tá ok, obrigada. Nada. Gente, aí, olha só. Essas citações, essas orientações que eu acabei de falar para vocês, elas vão servir aqui também para o corpo do texto. Deixa eu pegar as citações aqui, diretas e indiretas. Olha só. Nós temos aqui, como vocês podem ver, uma citação indireta. Isso aqui que eu estou marcando aqui na tela é uma citação, aliás, direta, né? Uma citação que eu peguei com mais de 3 linhas. Aí eu fiz esse recuo e a gente colocou ela dessa forma. Ela, o que ela vai ter aí, ó, como vocês podem ver? Ela tem que trazer a pessoa que escreveu, no caso, a Maria Eduarda Arruda, que é essa autora, e aí o ano da obra, que é 2015, e a página de onde foi retirado esse texto que eu marquei para vocês verem aí, tá bem? Então, sempre que for uma citação com as palavras que estão no livro, no artigo, desse jeito aí, ou no corpo do texto, caso vocês não tenham mais do que 3 linhas. Deixa eu mostrar uma, né, com menos de 3 linhas aqui. Deixa eu pegar aqui, ó. Deixa eu achar uma que seja assim para vocês verem. Ó, aqui, por exemplo, tá vendo? A citação começa aqui, ó, em narrativas, e ela vem até aqui. Não deu, tá em 4 linhas, mas porque é uma palavra só numa linha e 3 na outra, tá? Então, ela não dá mais do que 3 linhas, ela entra no corpo do texto. Mas o modo de citar, vocês podem ver aqui, é o mesmo, tá? Outra coisa importante, a nova resolução da BNT, nova que eu digo, de 2023 para cá, ela traz que todos os autores que entram citados no texto têm que ser escritos dessa forma, como vocês estão vendo aí, ó, maiúsculas e minúsculas, tá? Não tem mais aquele negócio de colocar tudo em maiúsculo, ok? Tudo em maiúsculo só lá nas referências finais. Lá o sobrenome entra tudo em maiúsculo. Aqui no corpo do texto não entra mais tudo em maiúsculo, ok? Sempre desse jeito. Inclusive, essas citações de final de parágrafo, né, que a gente costuma fazer, ó, deixa eu pegar uma aqui para a gente ver, ó. Vocês podem ver, todos estão assim, tá vendo? Ó? Williams, aqui Prado Júnior, tudo desse jeito. E aquelas que vêm no final do parágrafo também vão entrar assim. Deixa eu ver, aqui a gente não usou muito assim, não. Acho que não tem. Não tem assim, deixa eu pegar do começo. Não tem. É que a gente já escreve há muito tempo e a gente evita fazer isso. Aqui, ó, censo, tá? Que é o censo do IBGE, no caso, ó. Mas entra no final, mas, ó, maiúsculas e minúsculas, tá vendo? Essas duas coisas aí para relembrar vocês. Outra coisa importante, né? Onde que vocês podem pesquisar? Então, eu sei que a gente está com pouco tempo para terminar isso, né? Mas, ainda assim, tem trabalhos que vocês vão precisar colocar um pouco mais de autores, de repente, trazer um conceito que o orientador pediu. Onde vocês podem pesquisar essas coisas, né? Se o seu orientador ou orientadora disser assim, Suzana, eu acho que você
aqui precisava trabalhar mais uns 2 autores, pelo menos, que falem sobre o conceito de políticas públicas. Como é que você vai encontrar trabalhos sobre isso, né? Tem várias maneiras. Ó. Eu já falei também lá atrás para vocês em metodologia, mas eu relembro, uma das maneiras é a gente procurar pelos repositórios das universidades. O que significa isso? Repositório é onde as universidades colocam suas dissertações, suas teses, né? As monografias que são defendidas lá, os TCCs. Então, você vai no Google e digita lá, repositório. Eu coloquei aqui, ó, repositório UFRR, né? Vocês estão vendo aí? Aí, ele vai me dar, o primeiro site aqui, ó, é um repositório que a UFRR usa, ó, para colocar lá os seus artigos. Aí eu vou abrir para vocês verem como que é a interface disso, ó. Ele vai te dar, normalmente, é quase tudo assim, ó. Eu abri o da UFPE aqui para vocês verem também, vocês vão perceber que é parecido, tá? É sempre uma página que tem algumas ferramentazinhas e tem ali uma ferramenta para você buscar as coisas no repositório. Então, ó, vamos colocar aqui que eu quero encontrar artigos não, né? Monografias, dissertações, teses que falam sobre políticas públicas, ó, indígenas, tá? E aí eu coloco aqui e dou Enter, só para vocês verem, vai aparecer para mim aqui o registro de tudo que tem esses termos que eu coloquei no título, nas palavras-chave, tá? Então, olha só. Espera aí, eu saí da página sem querer. Ó, aí aqui, deixa eu aumentar um pouquinho que ficou pequeno. Aí aqui, veja só, eu tenho aqui ó, uma dissertação chamada Políticas Públicas e a Saúde Indígena. O atendimento das crianças indígenas no Hospital da Criança Santo Antônio. Ela é de 2018, ó, tá vendo? Da autora Elianete de Souza Gomes. Então, se isso me interessa, poxa, legal, aqui pode ter o que eu quero. Clico nela aqui e ela vai abrir para mim ó, uma estrutura com resumo, você pode ler antes de baixar, né? As palavras-chave, ó, todos elencados aqui. E aqui no final, ó, o arquivo dela. Eu posso visualizar ele direto. Ó. Abrir, olha aí que beleza. Ó. Ele já aparece para mim, né, na outra página. Aí você pode só baixar ele se você quiser. A internet também tem telas mais rápidas, aparentemente. Enquanto ele abre ali, deixa eu mostrar para vocês que ó, na UFPE é a mesma. Abriu aí, ó, beleza? Olha só. Né? Então tá aí, ó. Aí ele vem aqui a dissertação, falando que é da UFRR e tal, né, com o título, tá tudo aqui. Aí vocês podem consultar ó, o texto dela, ler, né, ver as referências bibliográficas. Olha aqui, ó, na UFPE, mesmo caminho. Eu posso procurar, gente, por temas que vão ser esses temas, ó, que vão aparecer a partir das palavras-chave. Olha quanta coisa tem aqui, ó, né? 500 e... Deixa eu ver. Ó, 500 e alguma coisa. Não sei onde é que foi parar o número, não. Mas estava aqui 502. Ó, tá aqui no canto. Sumiu, não sei. Mas era 500 e tantas coisas que correspondem a essas palavras-chave que eu coloquei. Olha quanta coisa tem, tá vendo? Ó, 486 dissertações, 30 teses, 2 livros. Então, tudo isso você consegue baixar de graça aqui. Tá aqui, tá? Na UFPE é a mesma coisa, ó. Mesmo sisteminha, tá vendo? É um padrão isso, porque é o padrão das universidades. Eu posso procurar por autor também. Então, vou procurar meu nome aqui, ó, porque eu defendi minha tese lá, né? Vocês verem que vai aparecer, ó. É a primeira que já aparece aqui, é a minha, né? Porque eu procurei pelo meu nome. Então, cliquei aqui na minha tese, ela vai abrir a mesma coisa. Olha como é que a página é igualzinha. Aqui, visualizar, abrir, né? Aí cliquei, ela vai ó, se apresentar para mim aqui. 219 páginas aí que eu escrevi, né? Falando sobre esses troços tudo aí, esse trem aí, tá bom? Então, essa é uma das maneiras que nós conseguimos pesquisar. Mas, além disso, nós temos essa criança aí, que é o Google Scholar, ou o Google Acadêmico, né? Eu falei Scholar porque ele, na barra, ele vai aparecer assim, ó, como vocês veem aqui. Google Scholar, né? Que é acadêmico em inglês. Mas aqui ele traduz. E aqui, tudo que vocês pesquisarem, ele vai dar para vocês fontes científicas. Então, olha, eu quero artigos sobre políticas públicas para a educação. Ele vai trazer para mim, olha aí,
políticas públicas para a educação básica, uma revisão sistemática de literatura, políticas de educação, um livro, aqui é um artigo, né, provavelmente, uma revista, tá? Aqui também é livro, ele vai te especificando tudo. Na lateral esquerda aqui, você pode, inclusive, falar, eu quero coisas mais recentes, então eu quero coisas só de 2024 para cá. Cliquei em 2024, ele refina a minha busca, tá? Ou, eu só quero, deixa eu ver aqui, ó, eu não quero livros, de repente, deixa eu ver. Não, ele aqui agora só está aparecendo artigo para revisão. Mas quando tem outras coisas, ele aparece aqui, ó. Então, livros, né, resumos, eu não quero resumo, só quero livro, aí você clica aqui, tá? Essa é uma outra boa forma de procurar. E, além disso, gente, tem aqui, né, o portal que a gente chama do portal científico da Cielo, que é a biblioteca da Cielo, que é um indexador de publicações científicas. O que é indexador? Ele junta lá nele um monte de coisas que são científicas e foram produzidas e que as pessoas marcaram para indexar lá no Cielo, né? Não é tão simples assim. Uma revista científica, por exemplo, ela tem que preencher um monte de critérios para que ela possa ser indexada na Cielo. Aí, quando ela preenche esses critérios todos, ela vai aparecer aqui. Então, veja só. Vou jogar aqui também a mesma coisa. Ó, política, eu já deixei até preparado aqui. Políticas públicas, e aí eu mando buscar. Olha quanto de coisa que ele vai me mostrar a respeito disso. Aí aqui ele está falando de revistas científicas, artigos em revistas científicas apenas, tá? Ó, 8.198 resultados. Então, quanto mais eu refino essa busca, mais ele vai me mostrar. Ó. Então, aqui até o título do artigo, o autor do artigo, o ano que ele foi publicado e o lugar onde ele foi publicado. Ó, REGEP, que é a Revista de Empreendedorismo, dezembro de 2025. Olha esse daqui, ele está até na frente, hein, gente? Ele já foi publicado lá na frente. É porque a revista funciona, geralmente, né, por períodos. Esses que estão aqui, dezembro, é porque é de trimestre, né? Então, provavelmente, eles já estão sendo publicados nesse trimestre. E aí, ó, a gente clicou aqui nele, ele vai levar a gente lá para a revista, né? Que o artigo está, e você vai poder ler esse artigo. Quer ver? Aí, tá aí, ó. Cidade ativa, né? Considerações sobre a cidade e tal. Tem o PDF dele aqui, ó. Eu posso baixar ele em português. Aí ele vai abrir, ó, beleza. Tá aqui o artigo, tá vendo? Então, ó, nesses lugares vocês conseguem encontrar tudo que vocês precisam, gente, né? Eu já tinha falado disso lá atrás, metodologia, mas é uma lembrança boa sempre. Então, tudo que vocês precisarem encontrar nesses lugares que eu mostrei aqui, vocês conseguem entrar. Agora, para além disso, para a gente finalizar aqui, a gente tem a possibilidade sempre de buscar os conteúdos via inteligência artificial. Já falei várias vezes com vocês que eu não sou contra o uso, nem tenho como ser contra o uso disso, e que eu sei que vocês vão usar, mas sempre reforço para vocês tomarem muito cuidado para vocês não colocarem a inteligência artificial para produzir o texto para vocês, né? Escrevam o que vocês querem escrever e pede a ela para reformular o texto, pede a ela para colocar o texto na norma culta, né, do português. Isso é perfeitamente possível de se fazer. O que não dá é para a gente pedir para ela fazer o texto para a gente. Por quê? Porque fica um texto que a gente consegue ver que foi feito de inteligência artificial e, pior, né, às vezes vai conter erros factuais ali. Porque a inteligência artificial trabalha com essa ideia de que ela tem um percentual que ela pode errar. Já falei isso para vocês, né? Então, eu vou colocar lá no AVA, na nossa sala de aula para vocês, esse manual aqui, estava dando uma lida nele para ver se ele valia a pena mesmo. Ele é um manual que foi produzido pela Unicamp, né? E ele é bem interessante. Ele traz aqui, de uma organização que eu costumo até, uma das organizações, né, que está aqui, que é a Intercom, é uma organização de comunicação que eu costumo participar de congresso. E ele ficou bem interessante. Inclusive, gente, ele traz aqui, ó, vou mostrar para vocês no apêndice dele, algumas ferramentas, ó, de inteligência artificial que ele cita, né, no decorrer
deste manual. Então, vocês dão uma olhada, que lá ele fala sobre várias ferramentas que podem ser usadas, por exemplo, ó, deixa eu ver aqui, ó, o Grammarly, que é essa daqui, ó, deixa eu marcar. É uma ferramenta que ela pode revisar, por exemplo, o texto para você, pode reescrever o texto para você. A Jenny, que é essa daqui, ó, é uma ferramenta, se não me engano, que faz, ela é estritamente acadêmica, então você pode pedir para ela verificar se uma ideia de um conceito que você usou está correta. Essa ideia está correta? Você pode comparar a corrente teórica. Então, para artigos de revisão, como a gente está fazendo agora, é muito útil. Então, enfim, tem um monte aqui, ó, tá? E aí vocês conseguem ver. Eu vou colocar lá no AVA assim que acabar a aula aqui, tá? Vou colocar para vocês na primeira, ali na unidade onde a gente está com a apresentação mesmo. Aliás, vou colocar na primeira unidade, porque essa aula é relativa à primeira unidade. Aí eu coloco lá como material complementar isso aqui para vocês. Então, dá uma olhada, vale a pena. Não acho... Subiu aí, hein? Aqui agora eu fechei. Eu vou parar de compartilhar, que é isso. Parei de compartilhar, tá, gente? Só para vocês não acharem que sumiu tudo aí para vocês. Use a inteligência artificial, gente, a favor de vocês, não contra, né? Usa para ajudar na pesquisa, usa para melhorar o texto de vocês, né? Não é nenhum problema fazer isso. Agora, use de forma ética, né? Não pede para escrever para vocês, porque isso não é ético e não é legal também. Vocês vão acabar tendo problema, porque o texto não vai ficar da maneira como se deseja, né? E ele pode gerar um prejuízo de nota aí para vocês. Os orientadores e orientadoras de vocês, eu conversei com eles agora no sábado, nós tivemos uma reunião, né? A coordenação, a gestão toda do curso com os orientadores e eu participei também. Eu já os posicionei todos, né, sobre como foi essa caminhada nossa até aqui, então mostrei para eles o que nós fizemos juntos, né, desde a disciplina de metodologia, expliquei que em razão do tempo, eu entendo, a Edilane falou, a gente já devia ter começado antes, entendo tudo isso, tá, gente? Mas entendo também que, assim, nem tudo está nas nossas mãos. Eu não tenho, eu sou só professor aqui do curso, né? Eu podia simplesmente lavar minhas mãos e falar, não tem nada com isso, acabou. Mas eu acompanhei desde o início e as mudanças que foram feitas, né, pela CAPES acabaram prejudicando muito o andamento disso. Por sorte, né, eu estava com vocês e eu sou próximo da coordenação e eu consegui, de alguma maneira, antecipar essas modificações de modo que elas não nos prejudicassem muito. Mas eu entendo que prejudica ainda assim, né? O ideal seria vocês terem mais tempo com os orientadores do que o que vocês efetivamente vão ter, tá? Mas agora não adianta mais também a gente ficar chorando sobre o leite derramado, como diz o ditado, né? A gente precisa fazer isso aqui. Eu tenho segurança de que vocês estão muito bem capacitados para fazer, vocês entenderam esse processo, né? Eu pude perceber a evolução de vocês dentro das disciplinas, e eu estou falando no geral mesmo, é muito trabalho, né, gente? São 60 e tantos trabalhos, 130 alunos, né? E vez ou outra, a gente, quando tem um número grande de pessoas e trabalhos, como é o caso aqui, a gente vê aí um número de pessoas que escapam a isso, né? Fala assim, esses daqui não conseguiram desenvolver e tal, não aconteceu aqui, né? Eu sinto que vocês todos aqui se preocuparam com esses TCCs, vocês entendiam a importância do que isso era e vocês se dedicaram bastante nas disciplinas anteriores. Então, vocês estão preparados para fazer isso. Entretanto, qualquer situação que tiver além disso, eu vou estar aqui também para tentar ajudar vocês. Então, quem precisar, me acione. Muitos de vocês aí já têm o meu número, né? Eu autorizei todos os tutores, tá, gente, a passar meu número, caso precise, porque eu sei que nesse momento, às vezes, eu já vi demora, né? Por exemplo, o Augusto mandou uma mensagem hoje de manhã, que eu só não sei se ele está aí, né, Augusto, mas eu consegui responder só agora, porque hoje eu tive aula a manhã toda, depois à tarde, né, eu tive que resolver algumas coisas também aqui em casa. Então, a gente às vezes não consegue dar a resposta rápida. Se tiver que passar pelo tutor para chegar em mim ainda, e depois fazer esse mesmo caminho de volta, vai demorar, vai enrolar vocês, né? Então, quem não tem meu telefone aí,
precisar, pede para o tutor, né? Pede para a tutora, fala, preciso falar com o professor Vitor. Aí, né, já pode até lembrar, ele falou que podia pegar o telefone, pega, me contacta aqui. E, se precisar também, use essas orientações que a gente pode fazer durante as semanas aí. Mas lembra, o foco, já vou te responder, tá, Suzana? Lembra, o foco agora, gente, em relação ao conteúdo, é vocês com os orientadores de vocês. Eu não vou ficar palpitando em conteúdo, eu vou ajudar vocês nas questões operacionais. Formatação, forma do texto, né, as atividades, tarefas que eles pedirem para vocês realizarem, a apresentação, né? A conteúdo eu não vou ficar mexendo muito, por quê? Para não causar conflito aí entre orientadores e vocês, porque aí se eu falo uma coisa e o orientador fala outra, vocês ficam sem saber o que fazer, né? Deixa eu ver aqui, Suzana. Plágio, em relação ao plágio. Sim. Então, olha só. Como que funciona isso? Gente, vocês lembram? Lá, depois, se vocês não se recordar, depois eu posso reexplicar essas coisas. Mas eu mandei, em metodologia, eu fiz uma aula para vocês sobre plágio, onde eu mostrei para vocês que tem várias formas de a gente cometer o plágio, né? Uma das formas, às vezes, é o plágio que a gente chama de plágio direto e plágio indireto, né? Direto é quando eu vou lá, peguei, tá? 2 parágrafos, copiei ele todinho lá. A indireta é quando eu pego ele parágrafo, reformulo um pouquinho, troco as palavras, né, tal. Mas a ideia continua a mesma, a ordem do texto continua a mesma, várias palavras iguais, a gente considera plágio também, tá? E tem ainda o tipo de plágio que a gente considera plágio não intencional. Às vezes a pessoa não se deu conta, por exemplo, né, que pegou um texto que tinha uma citação dentro de outro texto, colocou lá achando que aquilo ali, né, não configura plágio. Não configura, por quê? Você tem que citar o autor que escreveu. Então, por exemplo, no meu texto ali, se eu escrevi um parágrafo, né, e aí naquele parágrafo eu falei sobre um pedaço do livro de um outro autor, você tem que citar os dois, né? Você tem que citar a mim e aquele outro autor, e não só o autor que eu citei, porque senão você está roubando as minhas palavras, tá? Como que funciona isso do ponto de vista prático, que é a pergunta da Suzana? Nós não vamos, né? Os orientadores, em geral, costumam ter seus mecanismos aí de detecção de plágio. Eu, por exemplo, utilizo 2 softwares aqui, né, que, a depender do que for, eu coloco lá. Mas a gente não precisa se preocupar tanto com isso, né? Porque se houver plágio em alguma coisa, o orientador vai dizer para você, fala só, Suzana, aqui nesse trecho aqui tem um plágio, né? Eu identifiquei, tá igualzinho o texto que pegou lá. E você vai ter que explicar por que você fez aquilo e tal, né? Obviamente. Mas às vezes é sem querer, às vezes vai sem querer, né? E aí você vai ter a oportunidade de refazer isso, tá? A nota não vai ficar prejudicada em relação a plágio. Normalmente, quando tem plágio, gente, a gente nem leva para defesa, né? Porque plágio é crime. Então, se tem plágio no trabalho, ou você refaz o plágio, né? Ou desiste para lá, porque não tem como a gente levar um texto com plágio para ser defendido, porque a banca vai apontar isso, a banca vai falar, olha, eu não vou aprovar esse trabalho porque tem plágio nele, né? Então, o que eu recomendo sempre vocês fazerem? Pede para o orientador apontar, eventualmente, se ele identificar alguma coisa, porque tem alguns detectores de plágio que, às vezes, ele pega lá, por exemplo, as citações diretas que você fez. Ele encontra onde elas estão e ele considera aquilo plágio, né? Por isso tem um percentual que a gente geralmente diz que é até 5%, que não tem problema, por quê? Porque normalmente é isso. Você pensa, a minha tese aqui, tem 219 páginas. Ela deve ter, né, de citações dentro dela, diretas, que são trechos de outras pessoas, ela deve ter ali, sei lá, umas 10, né, até se juntar tudo, umas 5, 6 páginas. Então, não chega a 5%. Então, o detector de plágio pode olhar aquilo e falar, olha, isso aqui é plágio, né? Mas o orientador fala, não, isso são as citações que ele fez e identificou. Então, sempre que você quiser usar o texto de alguém, Suzana, e amigos e amigas, referenciem, não tem problema. Esse texto aqui está muito bom, eu queria falar a mesma coisa, mas eu não estou conseguindo, porque está muito bom. Usa o texto do jeito que ele está.
e coloca a referência. Explique só no seu texto, você vai dizer, esse texto aqui não é meu, esse texto é do Vitor, esse texto é da Lucilene, esse texto é da Rosilene. Então, aí você vai estar referenciando. E referenciar não é plágio, tá? Não tem problema nenhum. Não me preocupa com isso. Agora, se tiver se tiver algum texto que não é de vocês, o orientador naturalmente vai identificar isso, né? Eu espero, né? Lucilene pediu para falar sobre o número de páginas, esqueci de falar isso no início. Lucilene, realmente, gente, olha só. Para quem está fazendo, eu identifiquei aqui 3 tipos de trabalho apenas que nós estamos tendo. Artigos, né? Monografia, provavelmente, né? O Cleiton, eu acho que o Cleiton, a Maria e a Antônia, né, Cleiton, vão fazer uma monografia. E tem um outro tipo, que eu não sei se é um manual de alguma coisa, enfim. Gente, como que nós vamos trabalhar em relação às páginas? Artigo entre 12 e 20 páginas está legal, com tudo, tá? 12, vocês pensam assim, 12 páginas, como eu já falei para vocês lá atrás, tem uma página de referência, praticamente, e uma página que é título, resumo em inglês, se vocês quiserem colocar, é palavra-chave. Então, efetivamente são 10 páginas, né? Então, 12 a 20 páginas para o artigo, tá legal, tá? Menos do que isso, aí só em casos muito específicos, o orientador, né, achar que deve levar, enfim. Mas vamos trabalhar com esse limite, entre 12 e 20. Monografia, que é uma outra estrutura, né? Já não é a estrutura de artigo, monografia vai ter capa, sumário, capítulos, né? Aí a monografia a partir de 30 páginas, tá? Então, como a maioria de vocês estão fazendo artigo científico, então vou colocar aqui no chat para vocês pegarem, artigo de 12 a 20 páginas. E monografia acima de 30 páginas. Monografia que eu me recorde, só o Cleiton. Se tiver aí, você pode falar, hein, Cleiton? Acho que só o Cleiton mesmo e Cleiton, Antônia e Maria que vão fazer, porque o texto deles ficou muito grande. E aí é melhor escrever mais 3, está com 27 páginas. Melhor escrever mais 3 do que tirar 7, né, nesse caso. Então, é perigo. Cortar texto é mais difícil às vezes do que escrever, gente. Eu fico com a dó, nunca quero cortar nada dos meus textos, tá? Então, é isto. Deixa eu ver o que a Suzana também falou. O que... Ô, Suzana, esse exemplo que você está dando, alguém já cortou vocês ou fez alguma coisa? Oi, professor. Não, é porque uma amiga recentemente ela fez um TCC e aí ela me pediu auxílio nessa questão, porque o professor dela disse que tinha plágio, só que tinha citações. E aí ele só passou no programa, acusou plágio, e aí ela estava pedindo ajuda para entrar com um recurso com a faculdade para pedir reavaliação, né? Entendi. Aí até eu falei para ela, pelo que eu entendo também, eu tenho essa percepção que se eu cito, eu não estou pegando nada de ninguém, eu estou dizendo que aquela pessoa falou aquela ideia. Sim, não estou apropriando, estou citando. Isso. Eu não vi o texto da sua amiga, então não sei assim, exatamente qual foi o problema, mas tem que tomar um cuidado, como eu disse para você. Às vezes, o que muita gente faz? Talvez até sem perceber. Você lê um artigo que é exatamente o que você queria escrever. Você fala, pô, é isso aqui que eu queria escrever. Aí você começa a ler e vai reescrevendo aqui. Você vai falando, com as suas palavras. Só que você vai seguindo a mesma estrutura que está ali. Né? Denise, já vou falar do manual, que é o seu. Peraí que eu já falo. Aí você pegou a mesma estrutura. Então, vamos supor, você pegou o meu artigo, deixa eu abrir aqui, para a gente falar com exemplo, tá? Porque isso é importante mesmo. Isso pode dar problema, mas a gente vai evitar. Eu fechei a página? Meu Deus, por que eu fiz isso? Não, fechei não. Tá aqui, peraí. Deixa eu ver. Não, compartilhei errado. Oh, meu Deus. Eu tô confuso hoje. Vou tampar a câmera aqui, imagina.
Você passa. Mariana passar, que ela não gosta de ser vista. Deixa eu achar aqui o meu artigo de volta. Ó, peraí. Eu vou fazer com esse aqui, ó, que já está aberto. Aí, gente, um minutinho. Ó, veja só. Por exemplo, Suzana, eu peguei esse trecho que vocês estão vendo aí, ó, e aí eu bati o olho e falei, meu Deus, isso daqui é exatamente o que eu preciso, que eu queria escrever. E aí eu vou pegar e vou começar a escrever a mesma ideia. Mas assim, eu sei que eu não posso copiar esse texto aqui, mas quero falar a mesma ideia, não tem problema, eu me apropriar um pouquinho. Aí eu começo a ideia, está escrito aí, ó, os veículos automotores são inegáveis símbolos da modernidade. Aí eu vou lá e escrevo assim, sabemos que a modernidade tem como símbolo os veículos automotores, e que os deslocamentos nas cidades também são parte importante disso. Aí tá ali, historicamente, a mobilidade urbana do Brasil, eu vou escrevendo, ó, a mobilidade urbana do Brasil apresenta, historicamente, uma dinâmica de conflitos com muitas disputas de interesse que estão entre a lógica da democracia. Você vê que eu vou colocando algumas palavras, mas eu não mudo o sentido do texto. Eu não mudo o texto. Então, isso, muitas vezes, a gente às vezes vai pegando os trechos, e aí tem lá um trecho da pessoa com uma citação, um trecho, outra citação. E aí eu pego aquele trecho ali, reescrevo, coloco citação, reescrevo, coloco citação, dá a impressão de plágio da mesma maneira. Então, pode ser que tenha acontecido algo assim com a sua amiga, tá? Mas se ela só citou as pessoas, aí não tem plágio, não. Se você só, por exemplo, gostei desse trecho aqui, ó, todo. Então, do início ao fim, entre os veículos até Justiça Social, Fajado 2017. Eu acho que isso aqui está perfeito, eu quero colocar isso no meu trabalho, eu pego esse parágrafo inteiro, faço uma citação com recuo, e coloca lá, isso não é plágio, tá? Se for desse jeito, podem ficar tranquilos que não é plágio, tá? Edilane perguntou se o orientador pedir menos páginas tem problema. Não tem, Edilane, eu acho pouco provável pedir, mas se pedir, se falar, não, pode ser menos do que as 12, né? Aí tudo bem, vai para a banca, não tem problema. Denise, manual, Denise, nós vamos trabalhar a partir de 20 páginas, tá? Então, se o texto tiver mais de 20 páginas, já entra na categoria de manual, porque tem algumas coisas importantes no manual e que precisam vir topificadas, explicadas. Então, menos de 20 páginas fica difícil de fazer o manual, ok? Muito bem. Gente, mais alguma dúvida em relação a essas questões que nós estamos colocando? Parei de compartilhar de novo, tá? E aí, minha gente, mais alguma questão? Vocês têm mais alguma dúvida em relação ao trabalho, enfim? Aí, o Denise já está, então o senhor já passou muito das 20 páginas, Denise. Professor, Diga, Rose. Por exemplo, a gente já enviou, no meu caso, já enviei o trabalho, o meu orientador pediu o trabalho completo, né? Conforme ele saiu do TCC1, eu enviei. Aí, à medida que forem feitas as observações, essa melhora desse material, e nos ficar alguma dúvida, algum aperto, alguma coisa que a gente não domine, aí nesse caso a gente recorre a você. Isso? Não só, você pode me chamar para tomar um café também, que eu vou, não só. É sobre isso. Pode, não tem problema. Exatamente isso, tá? Então, assim, gente, por que eu estou falando isso? Não é que eu não queira trabalhar com vocês, né? Ajudá-los nisso, não tem nada a ver com isso, tá? É porque, assim, primeiro, é humanamente impossível eu conseguir orientar 67 trabalhos, e olha que eu já orientei bastante. Teve um ano que eu trabalhei
né, num semestre que eu estava na Estácio e na Universidade Federal de Juiz de Fora, que eu orientei 23 trabalhos. Eu fiquei, por isso que eu sou careca, tá? Por essas loucuras. Mas 23. Mas é muito, eu já morri orientando. Não é sustentável até para vocês, né? Eu não faria um bom trabalho se eu fosse orientar todos os trabalhos. Então, quando eu falo que eu não vou trabalhar no conteúdo com vocês, não é que eu estou fechando a porta e dizendo, olha, não posso conversar sobre isso. Não é isso, tá? Eu posso, se vocês tiverem dúvida, o orientador pediu determinada coisa, vocês não estão concordando muito, ou acham que tem um outro caminho, pode conversar comigo que eu dou a minha opinião. Eu só vou evitar de entrar nesse mérito, de ficar, olha, aqui tem que colocar mais conceito, aqui tem que fazer tal coisa, aqui você tem que escrever isso, entendeu? Não vou falar isso. Por quê? Porque senão vocês vão confundir as orientações de um lado com o outro lado e isso vai prejudicá-los, inegavelmente, tá? Então, o meu suporte a vocês agora vai ser justamente em acompanhar. Então, vocês vão mandar o trabalho para mim, vão tirar dúvidas, às vezes, a respeito do trabalho e, principalmente, vocês vão seguir comigo, né? Olhando junto com vocês. De repente, se eu percebi que vocês estão indo para um lugar... quer ver uma coisa que acontece muito, Rose? E vocês vão se lembrar, porque em TCC1 nós fizemos várias vezes essas intervenções. Não foi com uma ou com duas pessoas. Foram com 40, 50, 60 trabalhos ali. Que muitas vezes eu pedia para vocês escreverem, aí o que eu falava para vocês? Tá com coisa demais aqui, né? Vamos reduzir, trabalhar 2 tópicos para a gente ter a profundidade necessária e conseguir explorar essas coisas, né, de forma satisfatória. Não aconteceu isso com a maioria de vocês? Vocês lembram disso, né? Então pode acontecer. Aconteceu. Aí, professor, porque eu penso assim, lá no AVA a gente já submeteu introdução e desenvolvimento, não foi isso? Isso. Na primeira etapa. Aí, somente agora, a gente enviou, no caso, por completo, para o orientador. À medida que forem feitas as observações e a melhora desse material, aí a gente vai também colocar ele já com essas revisões no AVA. Isso. Coloca tudo. Então, por exemplo, agora o próximo prazo nosso, vocês vão colocar tudo que vocês mexeram até lá, coloca no AVA. Por quê? Eu abro, leio, eu vou fazer aquelas leituras, igual eu fiz as primeiras, né? Vocês lembram? Dinâmica. Dou uma lida, porque eu vou olhar a estrutura, aí eu vou te chamar e falar, Rose, olha só, eu vi aqui, vocês usaram esse conceito e tal, eu acho que aquelas coisinhas assim, olha, junta esse tópico com esse tópico, porque é a mesma coisa, dá para fazer essa passagem e tal. Ou às vezes eu percebi lá, vocês exploraram o conceito, mas não aprofundou muito. Eu posso dar essa, Rose, trabalha mais um pouquinho, aqui dá para vocês extraírem isso. Então, assim, eu não vou ficar falando sobre ter que corrigir, não tem que corrigir, é mais dica, mais o auxílio, ver alguma coisa, por exemplo, a citação. Às vezes você fez uma citação e não percebeu. É mais estrutural, né, professor? Isso, exatamente. Né? E o orientadora de vocês ali, né, dando esses toques a respeito do conteúdo. Tá? Vai dar certo. É super interessante quando isso acontece. É como se fosse um co-orientador que vocês vão ter. Entendi. Obrigada. Salete perguntou se vai ter problema se for só 8 páginas. Salete, 8 páginas é muito pequeno para um artigo. Não tem muito como um artigo explorar um assunto com pouca página. Tá? Então, eu acho que a orientação vai te exigir um pouco mais, inclusive porque, como vocês lembram, eu falei lá na TCC1, para vocês fazerem um artigo de revisão bibliográfica, eu disse entre 6 e 8 páginas estava bom, porque era um começo, né? Era para vocês terem aí metade do TCC um pouco mais prontos, mas não era o TCC todo, né? Então, mas depende muito esse número de páginas da estrutura que está montada, a maneira como o orientador vai ver isso também, tá, gente? Mais alguém queria falar, gente? Algumas pessoas abriram aí o microfone. Ou é isto? Oi, professor. Oi, Rose.
Professor, é assim, com relação à sua disponibilidade lá para orientação, como lá naquele espaço lá que o senhor abriu, que era para a gente conversar com o senhor. Dias atrás eu tentei, marcar, entendeu? Só que eu não consegui. Então, eu fiquei aguardando esse momento da aula de hoje, mas aí, quando eu abri o ambiente, eu já vi que lá tem assim, já tem um linkzinho que a gente pode estar abrindo, e aí, agendando a data com o senhor. Isso. Gente, Rose, essas orientações eu vou pedir para vocês fazerem com os tutores. Por quê? Só essas orientações eu vou pedir para vocês não fazerem direto comigo. Por quê? Porque fica mais fácil, inclusive, do tutor acompanhar, né? E para eu ir vendo aqui, porque senão eu vou supor, você manda uma data para mim hoje. E aí eu acabo não vendo aqui a tempo. Você imagina se são 60 e poucos trabalhos. Aí, se todo mundo quiser fazer orientação essa semana e ficar me mandando mensagem, eu vou ficar com muita mensagem, pode ser que eu me perca ali. Então é mais fácil para mim vocês irem no tutor, que às vezes o tutor manda para mim assim, já recolhe lá 2, 3 pessoas que querem fazer orientação e me manda. Eu já marco na agenda lá. Aquele link que está lá é um link que ele é uma sala de aula que eu criei, né, no Google Meet, ele fica lá funcionando, mas vocês precisam marcar comigo, porque eu não fico lá o dia inteiro, né? Eu entro quando tem as orientações marcadas, tá? E, inclusive, a gente pode fazer, tá, Rosimeire, por WhatsApp, se a conexão não estiver boa, não tem problema nenhum. Inclusive, essa semana a gente fez aí, né? Acho que foi com a Maria Auxiliadora, o pessoal, a gente fez... Não sei se foi com a Maria Auxiliadora, não lembro agora. É tanta gente, mas a gente fez, né? Uma orientação por WhatsApp. Não estava funcionando lá o Google Meet, a gente ligou lá no WhatsApp e resolveu. Né? Então, tá beleza, então. Manda para tutores mandam para mim e a gente marca lá. Tá? Deixa eu ver aqui, as meninas estão com dúvida. A Islane perguntou como salvo o trabalho, eu posso abrir. Só abre no RapZip. Por que, Islane? Você está fazendo em qual plataforma o trabalho? Está fazendo online? E a Emiline falou que o grupo fez a correção e está enviando para o orientador por parte. Assim, estão fazendo nova. Não é que mudamos o tema, só melhoramos um pouco. Tudo bem, não tem problema não, tá, gente? Essas alterações de tema, gente, elas são normais. O que eu recomendei para vocês, porque eu sabia que o tempo ia ser curto, era que vocês não deixassem para fazer alterações agora, né? Então, depois das disciplinas, teve gente que começou a mexer em outras coisas e viu que dava para fazer o trabalho de outro jeito, não tem problema não, tá? Isso não é... Mesmo aquele tema que vocês indicaram no formulário, não tem problema também se ele foi modificado, enfim. O importante é o texto estar, né, desenvolvido com o tema novo que seja quando vocês mandarem para o orientador. Para ele ter ideia, né, do que vocês estão falando, de como que vocês estão pensando. Professor, eu de novo. Acho que complementando a ideia da colega aí da Islane, eu acredito que seria viável para essas pessoas que estão compartilhando o trabalho e que não moram na mesma localidade, uma possibilidade também é pelo Drive, porque aí você compartilha o e-mail ali e as pessoas têm acesso ao trabalho e até as alterações que vão ocorrendo do orientador. Eu penso que viabiliza bastante. Com certeza. Pelo Google Docs, viu, Islane? Você pode fazer, que ele fica sediado, como a Rose falou, no Drive, e aí você consegue abrir o documento e a dupla ir fazendo, e o orientador tendo acesso. Muitos dos orientadores, inclusive, parece que estão pedindo para vocês fazerem isso. Né? Depois, gente, colocar no modelo no final é a coisa mais fácil que tem. Né? E eu vou estar aqui também ajudando vocês a fazer isso. Então, se for o caso, não tem problema, escreve lá no Google Docs, né? Vai fazendo. O importante agora é produzir e fechar esses trabalhos, tá? Agora, a forma, eu estou junto com vocês, eu vou ajudar. Na reta final ali, a gente vira umas night aí e faz esse negócio, vai dar certo. A Josimara lembrou aí que os orientadores estão fazendo, né? Essas recomendações. É importante. É forma de organização de vocês. E aí é importante vocês fazerem como fica mais confortável para o grupo de trabalho. O grupo de trabalho que eu digo se refere ao duplo, ao trio ou ao indivíduo com orientador e tutor. Né? Então,
vocês decidam entre vocês a melhor maneira, e aí fica tranquilo. Não tem problema não, Stefane, pode usar qualquer e-mail, tá? Não tem exigência não, é importante que seja, inclusive, o melhor e-mail que você tem, que você usa mais, porque eu, por exemplo, tenho meu e-mail profissional, às vezes no WhatsApp, no telefone, eu não recebo alerta dele. Então, às vezes, para algumas coisas, eu prefiro dar meu e-mail pessoal. Eu recebo alerta lá normal. Então, vai da maneira como vocês acharem melhor. Pode falar, Lucilene. Professor, surgiu uma dúvida aqui. No caso, esse tema que está aqui, políticas públicas para a educação, ele é obrigatório? A gente tem que adaptar o artigo que a gente fez a esse tema? Não, gente, isso é só um modelo. Ah, tá. O modelo, porque assim, quando eu faço o modelo, eu coloco um título lá, de modelo, sim, né? Sim. Esse é o título que eu coloquei. Isso daí vocês vão usar esse modelo que eu coloquei para colocar as coisas de vocês. Então, o título é o título do seu trabalho, o resumo do seu trabalho. Nós pode continuar com aquele que a gente vinha fazendo desde o TCC1, né? Pode não, deve. Sim, tá. Fiquei na dúvida, só ficou falando aí, eu digo, tá bom, professor, obrigada. Não, é só o modelo, tá, Lucilene? Geralmente, inclusive na outra eu devia ter feito isso, eu marquei lá em vermelho as coisas que era para substituir, mas dessa vez eu deixei, porque vocês só vão substituindo lá. Aí não precisa ficar trocando cor nem nada, né? Mas é assim, tá? Esse modelo que eu coloquei para vocês é o modelo que vocês vão usar para colocar as entradas de vocês. Então, onde está lá a palavra-chave? Tem lá algumas palavras-chave, você vai colocar as suas, né? E tudo que tiver lá de explicação, você vai retirar e vai trocar pelas de vocês, né? Beleza? Agora, pelo amor de Deus, não é para ninguém mudar de tema essa hora, mas não. Quem estiver pensando em mudar de tema aí, tire isso da cabeça, hein? Pelo amor de Deus. O vídeo gravado, né? Vocês podem fazer também da maneira como vocês acharem mais fácil. Se for, cada um grava um pedaço, depois vocês juntam, melhor. Mas quem tem, por exemplo, disponibilidade de se juntar e gravar tudo junto, eu acho mais fácil, né? Porque depois, para juntar, eu inclusive vou disponibilizar para vocês algumas ferramentas que dá para vocês juntarem, tá? Mas vocês vão perceber que tem que ter algum domíniozinho do programa para colocar uma coisa, juntar com a outra e tal. Não é nada demais, mas exige um pouquinho. Agora, se der para gravar junto, eu acho que é melhor ainda, porque aí vocês gravam com um computador só lá, ou celular só, e aí no mesmo dia. Mas a gente depois vai pensar nisso também. Eu vou colocar algumas possibilidades, né, que eu faço normalmente, que pode ajudar vocês. Rosilene, a banca vai ser virtual, porque como com o setor do EAD, ele não tem previsão de banca presencial. Então, infelizmente, a gente não consegue, não tem recurso, não tem, agora eu estou te falando, até viabilidade mesmo, porque são 67 trabalhos, né? E muitos dos membros das bancas, eles estarão em várias bancas, então fica um pouco difícil a gente conciliar isso. Eu sei que você gostaria de fazer a sua presencial, quem sabe a gente não pensa nisso. Mais alguém, gente? Denise, Denise está perguntando se tem uma estrutura específica para fazer o vídeo. A estrutura é a apresentação do seu trabalho todo. Então, vai falar sobre a introdução, o desenvolvimento que você propôs e as considerações finais, as conclusões, ali, digamos, que você fez do seu trabalho. Então, a estrutura é basicamente essa. Mas no slide que eu vou disponibilizar para vocês, eu estou colocando algumas sugestões que vocês podem seguir, mas não é obrigação, tá, gente? Eu estou querendo lembrar para vocês. Conversem com os orientadores, que eles também vão ajudar vocês nessa apresentação. Então, não precisa seguir o que eu falei exatamente, não. Stefane disse que enviou o trabalho em PDF, perguntou se tem que ser em Word. Não necessariamente. Eu tenho pedido para vocês mandarem o Word para mim, porque eu já vou modificando, né? Mas, a Josimara está pedindo aí
está falando que os orientadores estão pedindo o arquivo editável, então é melhor mandar editável. Por quê? Porque muitas das correções, às vezes, tem correção boba, gente, que é só um erro de digitação. Para que o orientador vai marcar aquilo ali para você, te enviar o trabalho e dizer tem que trocar essa letra de lugar porque foi colocado no lugar errado? Ele mesmo já altera lá, né? Às vezes eu quero juntar um capítulo, já apaga o negócio, já junta. É mais fácil para os orientadores, né, trabalharem com vocês em cima dessas modificações. Vamos lá, estou guardando perguntas. Gente, ó, e quem... Diga, Rose. Professor, no caso, eu consigo fazer minha apresentação no Canva, que eu já sei como funciona, né? Aí, assim, vai ter, como o senhor falou, assim, algumas recomendações com relação à estrutura do slide, até porque a gente tem que se reter a questão do tempo também, né? Tem um tempo cronológico ali, as nossas limitações. Então, assim, a gente pode fazer alguns testes, já ir treinando, utilizando o Canva. Pode, sem problema nenhum. Ó, por isso que eu estou dizendo, Rose, que nós não vamos colocar imposição sobre como fazer isso. O que você precisa ter? Ó, via de regra, quando a gente apresenta um trabalho, você precisa expor as ideias, né, que você colocou dentro daquele trabalho ali. Isso que é importante. Às vezes, por exemplo, se você falar assim, olha, eu não quero nem apresentar com um suporte de slide, eu mesmo falar tudo e tal. Pode fazer isso? Pode. Eu não recomendo, a gente não recomenda. Por quê? Porque fica uma apresentação desinteressante, cansativa, né? Você corre mais riscos de errar. Pode se perder, né? Pode se perder. Agora, pode fazer? Pode, não tem problema nenhum. Não quero usar modelo de slide, não quero nada. Pode fazer. Provavelmente você vai perder algum ponto, porque na apresentação tem uma nota para essa apresentação, que é a nota maior para o trabalho escrito, tá? Mas a apresentação tem uma nota lá, 10%. Aí você vai perder algum ponto, porque às vezes a pessoa vai falar, não usou nenhum recurso, a apresentação foi chata, não foi legal, tal. Então, por isso que a gente recomenda, né? Exatamente, ter essa estrutura. Mas ela pode ser no PowerPoint, pode ser no Canva, pode ser em qualquer outra ferramenta que a pessoa achar necessário, pode ser com PDF, enfim, não tem problema. Nós não estamos colocando nenhum tipo de obrigação, né, quanto a isso, porque a gente sabe que cada pessoa tem o seu jeito de trabalhar, de apresentar as coisas também, né, Rose? Então, você, por exemplo, está falando que você já domina o Canva, já faz suas apresentações nele, maravilha, né? Vai por ele. Inclusive, o modelo que eu estou fazendo, eu vou disponibilizar ele em Canva também, em Google Docs, Canva e PowerPoint. Ok, professor. Muito bem, meu povo. É isso, eu vou ficando aqui. Vai tendo dúvidas, vocês vão falando. Mas quem já tiver sanado suas dúvidas e quiser ir tomar uma aguinha de coco, um suquinho de cupuaçu, pode ir tranquilo, que da minha parte eu já terminei de falar tudo. Agora é mais as dúvidas de vocês mesmos. Se não houver mais dúvidas, a gente vai daqui a pouco encerrar. Como dizem lá na minha terra, fechamos o botequim. Eita, professor. É tão bom lhe ouvir que a gente nem quer sair daqui. Ai, você fala isso aí, ó. Como é que eu fico? Mas é verdade. Fico todo bobo. Mesmo que eu esteja bastante cansada, mas eu já estava com saudade de poder ouvir o senhor falando, tirando um pouco mais das nossas dúvidas, da presença mesmo. Eu até comentei com a Marilene esse dia, eita, Marilene, cadê o povo, pelo amor de Deus, que eu não aguento mais. Exatamente. E eu propus essa aula síncrona mesmo para todos, porque eu vi que tinha muito, estava fazendo as mesmas dúvidas. Eu falei, poxa, essas dúvidas são gerais. Eu entendo também, né, que eu acompanho vocês há um tempo, né, na Rosemary, e eu sei que vocês estavam ansiosos, eu também, ansioso, porque a gente fez esse caminho juntos aí desde lá do início. Estou doido para ver vocês defendendo isso, saindo com diploma debaixo do braço, né, e fazendo um bom trabalho, porque eu vi muito
muito do comprometimento de vocês até aqui, sei que não é fácil, né? Estudar do jeito que a gente tem estudado, com todas as dificuldades que existem, mas nós estamos aí, firme e forte. Tchau, Suzana. Obrigado. Verdade, professor. Estamos aqui firme e forte e ansiosos aí pelo final mesmo. Como o senhor disse, concluir, em nome de Jesus, já viemos até aqui, vai dar tudo certo. É isso aí. Ó, Cidelando, você fica me tentando a hora dessa, cara. Tá calor aqui. Obrigado, professor. Muito bem. Gente, e só reforçando, tá? Eu tô aqui, não deixem, né, as coisas passarem. Tem hora, às vezes vocês mandam mensagem, eu demoro a responder. Se vocês verem que eu tô demorando, vai passar um dia e eu não respondi, manda de novo, porque assim, igual eu falei, é muita mensagem, é muita gente, e eu, além, né, daqui, eu ainda continuo com minhas atribuições normais de professor. Então, tem dia, por exemplo, que eu estou com 650 mensagens no WhatsApp, e às vezes eu passo, não vejo ali. Então, se eu demorar a responder, me manda de novo, me liga, faz o que vocês quiserem, mas o importante é que eu responda. Oi, Olívia, quer falar? Professor, você está me ouvindo? Eu sim. Perdão, porque eu entrei quase da agora e já tinha passado algumas informações. Eu gostaria de saber sobre o modo, como é que vai ser apresentado o trabalho, né? Porque alguns falam que vai ser em forma online, assim, a pessoa vai apresentar através do, como é que se diz? Enviar, né, um vídeo, não sei como é que vai ser, ou se é uma sala virtual, não sei. E as laudas, são mais ou menos quantas laudas do artigo? Porque no caso nosso é um artigo, né? Sim. Elida, no artigo é de 12 a 20 páginas, e a apresentação vai ser vocês vão gravar o vídeo da apresentação, mandar para o orientador e para mim. E aí a gente vai reproduzir isso no dia da apresentação, marcaremos uma hora e um dia, então vai fazer, por exemplo, dia 7. Então, dia 7 de dezembro, a sua defesa, às 7 horas da noite. Aí, nós vamos reunir numa sala online, como essa daqui, né? E aí o orientador, orientadora, ou eu, vai passar esse vídeo, ou alguém, né, do curso, vai passar esse vídeo de apresentação. Depois, os membros da banca. Eu esqueci de falar sobre isso, mas eu acho que vocês lembram, um membro interno, alguém que seja do Instituto, e um membro externo, tá? E que, inclusive, vocês podem indicar, tá, gente? Se vocês quiserem indicar, conversem com os orientadores e digam, olha, eu gostaria que fulano estivesse na minha banca, o professor Caio estivesse na minha banca, a professora Fernanda estivesse na minha banca. Então, vocês podem indicar. E aí, cada um dos membros vai fazer as suas considerações, 5 minutinhos para cada um, e depois, né, vocês, se tiver que responder alguma coisa, responde, se quiser falar alguma coisa, falam também, e aí a gente vai para a nota, volta e dá a nota, né? Sai da sala, vocês ficam na sala, a banca sai, o orientador com os 2 membros, fala qual vai ser a nota, volta e comunica. Seu trabalho está aprovado. E é isso. Ok, professor, muito obrigada por ter tirado a dúvida, porque eu já estava nervosa aqui, porque sendo gravado é melhor, né? Que a gente grava, volta, tal, errou, volta, tá entendendo? Até ficar algo bom, né? Isso, exatamente. A Josimara fez após em Educação Empreendedora, defendeu dessa forma, né, Josi? Se você quiser até falar para os meninos aí como que foi essa experiência, pode ficar à vontade. E a Rosileia está perguntando o prazo final, gente. O prazo final para a entrega do artigo, não sei se você está perguntando, Rosileia. Não tem problema não, Josimar, então tá beleza. Eu não sei se você está perguntando em relação a depois da defesa ou para a banca. Então, vou respondendo quando você escreve isso. Se for para a banca, como que funciona? Normalmente, por um artigo que é pequeno, a gente pede pelo menos uma semaninha, né, que vocês enviem para a banca com uma semana de antecedência. Então, se você vai defender no dia 10 de dezembro, mandar até o dia 3, né, de dezembro. Vai defender dia 15, você manda até o dia
8 de dezembro e por aí vai. Mas, gente, depende muito da banca, né? O Vinícius falou que indica a mim para a banca dele, por exemplo. Então, assim, eu, particularmente, para ler um artigo científico de 12, 15 páginas, eu não preciso de tanta antecedência assim. Então, eu aceitaria receber um trabalho 3, 4 dias antes, sem problemas, tá? Mas isso vai depender da banca. Então, quando vocês resolverem a banca com os orientadores, já vê isso com a banca. Fala, ó, então, por exemplo, vai ser eu, né, e a Josimara. E aí você vai ver, ó, Josimara, posso te mandar o artigo faltando 3 dias, né? A Josimara fala, não, tudo bem, eu leio, não tem problema. Ok. Agora, se ela fala, não, preciso de mais tempo, aí vocês têm que se adequar. Pelo menos uma semaninha, gente, é elegante até, tá? A previsão, Natália, para começar as bancas é no dia 1 de dezembro, tá? Mas quem tiver trabalho pronto antes disso, não tem problema, pode defender também. Então, nessa semana aí de 24 de novembro, 28, se quiser defender, pode. Antes disso, eu acho meio difícil, só se o trabalho estiver já resolvido mesmo, o orientador entender que já está pronto, porque, como eu falei, uma semaninha antes para ler, né? Então, vocês teriam aí, sei lá, 15 dias para fazer, para defender. Dia 17, por exemplo, teria que mandar dia 10, né? Então tem pouco tempo. Mas se tiver pronto, se o orientador entender que está legal, manda ver. Professor, é a Roseli aqui. O senhor disse que para a banca vai um interno e um externo, correto? Isso. No caso, a gente pode indicar, né? Podemos indicar alguém. Pode. E aí, no caso, o senhor até citou o exemplo aí do professor Caio, da professora Fernanda Casal. Aí, no caso, vocês farão parte do interno, é isso? Isso. Por exemplo, e outra coisa, só uma coisa, só para esclarecer uma coisa, tá, Rose? Indicar, vocês podem indicar, mas não quer dizer necessariamente também que vão ser aquelas pessoas. Por quê? Porque depende de uma série de coisas. Então, vou dar um exemplo só para você entender. Eu tive casos, por exemplo, de pessoas que indicaram amigos para estar na banca. Então, assim, eu queria indicar a pessoa. Eu fui dar uma pesquisada aqui, aí a pessoa trabalhava junto com a pessoa que ia defender. Então, assim, isso é meio complicado, às vezes, porque a gente tem uma isonomia que é preciso ter. Então, às vezes, pode acontecer da banca ser rejeitada, né, ou pela coordenação ou pelo orientador. E a pessoa que vai compor a banca tem que ser pelo menos especialista, tá? Ela tem que ter pelo menos o título de especialista. Então, se tiver o título de especialista, pode participar. No caso dos nossos professores, tem eu, Caio, Fernanda Casal, somos internos, né? Então, a gente entra como membro do IFE. Mas pode ser, por exemplo, vamos supor que você conheça um professor do IFE que não é, igual, por exemplo, nós falamos aí do professor Ananias, que é do Campus Boa Vista, e ele é orientador de algumas pessoas. Então, às vezes, eu conheço o professor Ananias, gosto dele, eu acho ele uma pessoa capacitada, quero que ele esteja na minha banca. Ele entra como membro do IFE também, tá? Não precisa ser do curso, pode ser do instituto como um todo. Agora, o membro externo pode ser qualquer pessoa, desde que ela tenha a titulação mínima de especialista. E pode ser os professores que vocês tiverem. Por exemplo, o Marcelo, né? Ele não é do instituto. Então, o Marcelo pode ser um membro externo. A Luciana não é do instituto. Pode ser também membro externo, né? E por aí vai. A Luciana não é membro, né? Então, do instituto. Então, ela também pode. A Lu pode entrar como membro externo, né? Correto. Professor, meu não dá para convidar o professor Ananias, não, que ele já é meu orientador. Acho que é esse aí, que é meu orientador. Não tem como, então. Ele vai estar obrigatoriamente nessa banca. O pessoal, por exemplo, que é do Caroeb, que teve a Mariana como tutora. Mariana é professora do Instituto. Mariana pode estar na banca como membro interno, né? Os tutores, né? Eu não sei, Josimar, eu não sei como é que a gente vai fazer em relação aos tutores, mas não sei se vocês podem participar das bancas, mas talvez pudesse também, né? Acho que tinha que discutir isso, porque nem que seja, por exemplo, já foi, então pode, porque, por exemplo, a Josimara é especialista, né, Ju? Pode participar, tranquilamente. Eu acho que ela também acho que está na nossa orientação como...
Se tiver como... Porque você tem algumas pessoas que estão usando os tutores como co-orientadores, né? Aí co-orientador não pode estar na banca, né? O co-orientador só vai para a banca para ver mesmo, tal, mas o orientador não pode avaliar o trabalho. Nem o orientador, nem o co-orientador. Mas é isso, né? Correto, professor. Obrigado. Acredito que vai ser um sucesso. Em nome de Jesus. Estamos Eu tenho certeza. Dia e noite acordado, mais uma hora a gente vai poder dormir. Eu tenho certeza, porque é que eu tenho que pegar vocês tudo pela orelha, pelo pé, mas vamos chegar no final desse trem. Amém. Boa noite. Já passei por muita coisa nesse ano para não chegar aqui e vocês não passaram nisso ainda. Vai passar todo mundo, não quer saber. Muito bom. Alguém mais quer falar, gente? Estou vendo que tem a Francicléia está com a mão levantada, não sei se já resolveu. Oi, professor. Oi. Professor, quando o senhor falou aí que vai ser gravado, né? Tipo, tem gente que vai fazer em trio, um individual, né? Fazer a apresentação. Se vai ser Sim. gravado, tem que ser o trio, os três, ou é cada um individual? Como é que ficou? Não, eu vou até verificar isso, porque normalmente a nota da apresentação é individual, né? Então, aí a banca julga os três. Mas eu vou verificar com a coordenação se a gente consegue modificar isso para ser. Porque às vezes eu entendo que tem gente que tem um perfil, mas eu não gosto de falar e tal, né? E aí só 2 pessoas apresentam. Eu vou verificar isso direitinho, só para não informar vocês equivocadamente, e aí nos próximos momentos eu peço para os tutores avisarem vocês, tá, Fran? Ok, tá bom, obrigada. Nada. Boa noite, Karen. Então, muito bem, gente. Acho que é isso, né? Ou vai surgir mais dúvidas, sempre tem dúvidas. Vou fazer o dou-lhe uma, dou-lhe 2, dou-lhe 3, não tem mais dúvidas. Então, vou parar a gravação, tá? Mas ainda assim, se alguém aí, lembrei de um negócio aqui de última hora, pode perguntar, não tem problema.